ouvia-se nas ruas a melodia do hino Vencendo Vem Jesus. A canção se tornou popular durante a Guerra Civil Americana. Em sua casa, Julia Hall, serva fiel a Deus, ouvia dia após dia a canção entoada pelos soldados americanos. E durante uma madrugada, pôs-se a escrever uma nova letra para a canção. Seu talento para a poesia pôde ser contemplado na letra do hino que agora passava a anunciar a glória de Jesus, o Rei dos Reis. A versão de Julia Hall foi cantada por todas as parcelas da população americana, indo desde escravos a presidente dos Estados Unidos, em suas casas e durante muitas viagens evangelísticas. Este hino foi publicado em vários hinários evangélicos no Brasil e possui diversas versões e adaptações. A versão em português que apresentaremos a seguir é do hinógrafo Ricardo Petrovski. De Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, já conquistou, inimigo e retirada, seu furor patenteou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz há de encarar, e os inimigos triunfantes em fulgor há de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. O amor de Deus é grande, mandou seu filho à cruz a morrer por mim e por ti, e também para vencer a morte, vencer a dor. Ele é Jesus, unigênito Filho,
venceu a morte. Ele é Jesus, quer te salvar, vida te dar. Venha Jesus. Um alto preço Ele pagou, só por amor ao pecador. Ali na cruz Jesus morreu e depois ressuscitou. Venceu a morte, venceu a dor. Ele é Jesus, unigênito Filho, Rei, Senhor, Salvador. Te chama pra vida, te chama pra luz. Venceu a morte, Ele é Jesus, quer te salvar, vida te dar. Venha Jesus. Te chama pra vida, Te chama pra vida, te chama pra luz. te chama pra luz. Venceu a morte, Ele venceu, Ele é Jesus, quer te salvar, quer te salvar. vida te dar. Venha Jesus. Venha Jesus. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Em 1873, Samuel Travell Francis, poeta e evangelista inglês, escreveu um poema que declarava a infinitude do amor de Jesus. Quase 2 décadas depois, a letra de Samuel ganhou uma bela e imponente melodia, intitulada Ebenezer, composta por Thomas John Williams, um músico e regente do coral no país de Gales. Esta obra foi publicada em diversos inários, mas foi em 1910 que uma nova letra se juntou à composição melódica de Francis, dando origem à versão ao hino que conhecemos hoje. Vem, visita a tua igreja. O autor da letra é Henry Maxwell Wright, um pregador do Evangelho, cantor e inólogo português, que dedicou mais de 50 anos de sua vida à propagação do Evangelho. Escreveu e traduziu cerca de 200 hinos, e por sua influência no Brasil, o apelo foi introduzido após o sermão, e o canto congregacional passou a ser entoado durante as mensagens. Na Inglaterra, em 1874 e 1875, Henry colaborou como introdutor nas concentrações evangelísticas de Dwight Lyman Moody e Ira David Sankey. Em 1890, chegou ao Rio de Janeiro no mesmo navio que viajou Salomão Luiz Ginsburg. Foram hospedados e guiados por José Luiz Fernandes Braga, o primeiro superintendente de uma escola dominical no Brasil. Vem, visita a tua igreja é uma oração. Vem, visita a tua
saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início agora à nossa programação da tarde do domingo. Todos os domingos à tarde, às 15 horas, temos tido esse encontro onde nós revisamos alguns temas ou as perguntas, que foram trazidas na Escola Bíblica Dominical para ampliar, para que nós possamos reforçar o ensino que foi trazido nesta manhã na Escola Bíblica Dominical. E essa programação da tarde, ela tem a participação de irmãos de todo o Brasil e isso nos faz estar muito alegres porque nós vemos a unidade da obra, nós vemos a experiência de corpo de forma prática aqui nesse momento, nesse encontro que nós temos. Nós vamos começar orando. Eu convido você que está nos assistindo a se colocar de pé para que nós oremos ao Senhor na busca de que não seja apenas um vídeo assistido pela internet, mas que seja algo que traga para nós o ensino, o aperfeiçoamento, comunhão com o Espírito Santo, a bênção do Senhor, que é o que importa para nós. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos, ó Pai, que a Tua operação nas nossas vidas, nesta hora, nos faça alcançar o Teu ensino. Nos abençoa, visita-nos, é o clamor que fazemos em nome de Jesus. Amém. Todos podem se sentar? Nós vamos cantar um louvor ao Senhor agora, vamos adorar o Senhor com um hino. Estamos vivendo esse momento de comunhão com o Espírito Santo e após este hino vamos começar então a trazer as perguntas e as respostas enviadas pelos nossos irmãos. O sangue de Jesus tem poder. Poder que a mim pode valer. Se comunhão não posso eu sentir, Senhor, derrama do teu sangue remidor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Em tua presença estou, Senhor. De ti necessito muito amor. Pelo poder que há em teu sangue remidor, ó, vem purificar-me, meu Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Derrama do teu sangue sobre mim,
ó Senhor, derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom louvar ao Senhor, não é verdade? Estar cantando louvor ao Senhor, isso nos alegra, nos renova, isso é uma bênção. Aqui na nossa central de comunicação, a Rádio Manaim, o louvor está presente durante todo o dia. Para nós, o dia é um dia mais leve, é uma alegria, é uma experiência de comunhão, né? Quando toda essa pandemia passar, essa situação passar, eu convido você a vir conhecer, passar um dia conosco aqui na Rádio Manaim, será uma alegria. Muito bem, nós vamos então passar às perguntas para que nós possamos apresentar as respostas. Vamos lá. A primeira pergunta que foi trazida na Escola Bíblica Dominical dessa manhã é essa que está aqui na tela e que diz o seguinte: examinando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, você pode responder de onde veio a sua eleição? Então, a resposta vai estar na primeira carta, 1 Tessalonicenses 1, 4. E nós temos aqui, para participar, que nos enviaram vídeos gravados, os nossos irmãos de Brasília, no Distrito Federal. Nós teremos a participação de um obreiro, que é o nosso irmão Edmilson Pereira Salles, e do pastor dele, que é o pastor Leandro Guimarães. Ambos são da Igreja Maranata QJN, em Taguatinga Norte, Brasília. Vamos então assistir às participações dos nossos irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Então, a resposta da primeira pergunta é que a minha eleição veio de Deus, o Pai. Então, um ato da soberania de Deus, não há interferência humana. E o texto está no 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, que diz: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Conforme nos respondeu anteriormente o nosso irmão, a nossa eleição é um ato soberano de Deus Pai. Veio apenas dele na eternidade. Nós não tivemos participação nesse ato. Importante observar que ele o fez conforme nos diz a palavra de Deus, muito antes de nascermos. Vejamos também o que diz o texto de Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A eleição, que faz parte do processo de salvação, veio de Deus Pai, o qual nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer pelo nosso pecado, resgatar a nossa alma e nos dar a vida eterna. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, que bênção! Temos irmãos de Brasília aqui participando. Pastor Leandro, um grande abraço. E agradecer aqui a você, Pastor Leandro, que mandou o vídeo, né, tirou um pouquinho do seu tempo, gravou esse vídeo. Nós ficamos alegres com o cuidado dos nossos irmãos, o pastor Leandro e também o nosso irmão Edmilson Pereira, aí de Brasília, no Distrito Federal. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor agora, vamos adorar o Senhor com mais um hino e, na sequência, vamos trazer a segunda pergunta que foi tratada na EBD, com as respostas enviadas agora por irmãos nossos do Rio de Janeiro. Habita entre nós, aquele que vem no seu povo tocar na menina dos olhos de Deus tocará.
Senhor despertou como um valente para nos proteger. Cale-se toda a terra, pois a santa morada Deus se levantou. O Senhor despertou como um valente para nos proteger. Cale-se toda a terra, pois a santa morada Deus se levantou. Deus se levantou, Deus se levantou, Deus se levantou. A glória de Deus em nosso meio está, em nossos lábios Deus colocará a sua palavra para guiar, e na sombra de seus mãos nos protegerá. Os tesouros do céu a igreja encherá, os valores eternos ela viverá. O muro de fogo ao redor já está, é Deus nos guardando pra com ele morar. O Senhor despertou como um valente para nos proteger. Cale-se toda a terra, pois a santa morada Deus se levantou. O Senhor despertou como um valente para nos proteger. Cale-se toda a terra, pois a santa morada Deus se levantou. Deus se levantou, Deus se levantou, Deus se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor pela sua palavra que nos enriquece, que nos faz crescer. Quanto mais nós lemos a palavra, mais nós crescemos na presença do Senhor. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Então, a leitura da palavra nos traz esses dois crescimentos, essas duas formas de crescimento, na graça e no conhecimento daquilo que é a vontade de Deus. Que maravilha, hein? Muito bem, nós vamos então para a segunda pergunta. E para responder a essa pergunta, nós vamos ter a participação dos irmãos do Rio de Janeiro, como eu falei. São 2 jovens e também o pastor. Todos são da igreja do bairro Barros Franco, em Três Rios, Rio de Janeiro. É o nosso irmão Jardel Barbosa, jovem, a nossa irmã Júlia Batista, também jovem, e o pastor Rony Tales. Vamos ler a pergunta para então nós trazermos as respostas aqui. A pergunta é a seguinte: Deus tem um propósito principal a partir do momento que você foi eleito. E aí a primeira parte da pergunta, a parte A, cite um texto bíblico que fale sobre esse propósito principal em sua eleição. E a parte B, cite outros propósitos da eleição de Deus para a sua vida que estão nos textos de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, e também na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 29. Vamos então ouvir as respostas enviadas pelos nossos irmãos de Três Rios, no Rio de Janeiro. Irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos, respondendo a pergunta de número 2, letra A, o principal propósito, Deus ele nos elege para uma vida eterna. Esse é o principal propósito da eleição. Nós podemos citar Hebreus, capítulo 9, versículo 15, como texto principal, que diz assim: e por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Os irmãos, Cristo é o mediador do Novo Testamento. Quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, ele valida os sacrifícios do Antigo Testamento. Ele valida aqueles sacrifícios. E através da graça, ele nos elege também para um propósito de salvação. Então ele é o principal mediador. Nós agradecemos aos irmãos por esta palavra, por esta parte, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Em resposta à letra B,
da pergunta número 2, nós vemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Nós vemos então que Deus nos elegeu para a obediência, a aspersão do sangue e a graça. Mas não somente a graça, mas a multiplicação da graça. Quando Jesus foi ali na cruz, o seu sangue foi derramado e a graça veio sobre nós. Então nós devemos viver uma vida de obediência, seguindo o sangue de Jesus, para que a graça possa continuar sobre nós e para que possamos fazer com que a graça seja multiplicada. Em Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o Senhor Jesus veio até essa terra para que ele fosse o nosso exemplo. Então, nós também fomos eleitos para que possamos seguir o Senhor Jesus, para que ele seja o nosso exemplo e para que possamos nos espelhar nele, para que nós sejamos como Jesus. Amém? A paz do Senhor. Eu quero saudar os nossos irmãos de todo o Brasil que nos assistem nesta hora. Quero saudar o pastor Josias com a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, nós gostaríamos de externar nossa alegria por ver os nossos jovens envolvidos neste trabalho. É uma alegria ver o desejo deles em ler a palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus, em buscar na profundidade os tesouros escondidos na palavra de Deus. E é notório o crescimento que Deus tem proporcionado aos nossos jovens, não só aos nossos jovens, mas também para toda a igreja. Por isso nós somos gratos a Deus por este trabalho. Fazendo um complemento da pergunta de número 2, que já foi tão bem respondida pelos nossos jovens Jardel e Júlia, eu gostaria de citar que a eleição é um ato da soberania de Deus, onde não existe interferência humana. O Senhor nos revelou há alguns anos um ensino maravilhoso sobre salvação como ato e processo, e nós aprendemos que a eleição ela faz parte do ato da salvação. Então ela está relacionada à soberania de Deus. Quando, irmãos, nós falamos do propósito principal de Deus, é maravilhoso perceber o grande amor de Deus para conosco, pois Ele nos elege para a vida eterna. Não existe amor maior do que este. Mesmo sem merecermos, Ele nos elege para a vida eterna. E o que nós precisamos compreender e entender é que este amor é abrangente. Portanto, a nossa eleição também é para anunciar este amor glorioso do Senhor Jesus. E aqui nós já estamos complementando a letra B, pois anunciar o Evangelho é um dos propósitos da nossa eleição. Veja, os irmãos, o que Paulo escreve em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Nos versículos 15 e 16, ele vai dizer assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelasse ao Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Então, um dos propósitos da nossa eleição é anunciar este Evangelho. Paulo deixa isso muito claro. Ele está falando da eleição dele. E ele está falando que a eleição foi para anunciar este Evangelho. E é por isso que nós temos que ter o Senhor Jesus como nosso exemplo. A jovem colocou muito bem, né, quando ela cita o texto em Romanos, que o Senhor Jesus ele precisa ser o nosso exemplo. E quando nós temos Jesus como exemplo, nós andamos em santificação do Espírito. Nós obedecemos à aspersão do sangue de Jesus, nós não negamos essa experiência gloriosa que o Senhor Jesus nos deu. Então, irmãos, esse entendimento é maravilhoso. Saber que a eleição de Deus para a nossa vida tem alguns propósitos, e esses propósitos são
maravilhosos. Eu me despeço dos nossos irmãos com um abraço fraternal e com a paz do Senhor Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Palavra também de agradecimento ao Jardel, à Júlia, os jovens que gravaram os vídeos para enviar, e ao pastor Rony Tales, por também terem dedicado uma parte do seu tempo, feito esse vídeo, compartilhado conosco, e certamente que a transmissão das respostas naquilo que é a direção do Espírito Santo traz para todos aqueles que ouvimos uma experiência de aprendizado, de crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ainda cantar um louvor, nós estamos chegando já ao final desse período, Nós tivemos apenas 2 perguntas para a Escola Bíblica Dominical desse final de semana. Nós vamos cantar um louvor e depois, na sequência, nós vamos orar encerrando esse período. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela sua obra. Glória a Deus. Irmãos, é algo que nos leva a pensar e a refletir e a glorificar o nome do Senhor. É o fato de não estarmos neste mundo, no tempo que estamos aqui neste mundo, vagando sem direção. Mas a doutrina, ela estabelece para nós uma direção. No caso, a direção para chegarmos à eternidade. E é maravilhoso porque quando nós compartilhamos essa doutrina, quando nós aprendemos, quando nós crescemos nesse sentido, mais segurança nós temos da nossa experiência de salvação quando aplicamos essa doutrina nas nossas vidas. É aquela palavra que tem sido trazida com até alguma frequência, este é o caminho, andai nele. Vivemos nessa tarde o aprendizado da doutrina, este é o caminho.
andai nele, quando nós aplicamos isso à nossa vida, então nós passamos a ter a certeza da vida eterna, de estarmos vivendo a obra do Espírito Santo de Deus e a certeza de que vamos chegar naquele dia maravilhoso da volta de Jesus, ao encontro com o Senhor Jesus nas nuvens e vivermos a eternidade com Deus. Nós estamos então próximos a encerrar. Agora nós vamos orar para colocar no altar do Senhor este período desta tarde, louvar ao Senhor por esses momentos rápidos, objetivos, mas na presença do Senhor, isso muito nos alegra e nos renova. Vamos orar. Te louvamos, ó Pai, te glorificamos pela Tua presença entre nós, pela Tua bênção, Senhor, pela Tua direção, pela Tua doutrina, pela maneira como nos faz alcançar aquilo que é a Tua vontade e pela bênção de vivermos a doutrina de corpo, Senhor, com as Suas evidências, os Seus sinais, como nesta tarde podemos viver, Senhor, compartilhando com irmãos de vários lugares do Brasil aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Louvamos a Ti, no Teu altar entregamos esse período, pedimos que Tu abençoes cada um de nós, nos prepares para o culto de daqui a pouco, à noite. Senhor, que recebamos mais uma bênção Tua e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo domingo, se o Senhor permitir. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. A revista Maranata, com periodicidade trimestral, chega neste momento para informar aos membros da Igreja Cristã Maranata e à sociedade em geral as ações referentes ao anúncio do Evangelho no Brasil e exterior, ao fortalecimento da doutrina bíblica no seio da Igreja Cristã Maranata, bem como as ações sociais, missões, testemunhos e demais atividades que compõem o trabalho da instituição. Os assuntos abordados na revista Maranata estão organizados nos diversos temas, tais como a obra no Brasil, a obra no exterior, a missão Amazônia, escola bíblica dominical, trabalho de crianças, intermediários e adolescentes, organização e método, acessibilidade, ciência e fé, dentre outros. A publicação é feita pelo Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata.